E aí, meu povo, hoje estamos dando início a mais um novo projeto, o podcast Agora é a Hora, comigo, Itaã Costa Leite. Esse projeto, pessoal, nasceu com o intuito de a gente debater, de a gente discutir e também trazer boas histórias referente à nossa cidade, São Luís do Maranhão. E eu não poderia começar esse projeto com um tema diferente do qual vamos começar, que é o esporte. É o tema que eu amo e é o tema que quem me conhece sabe que eu tô desde criança fazendo e hoje em dia também ajudando muitas pessoas. E também estamos com dois convidados aqui, dois convidados de honra, dois amigos meus. Vou apresentar primeiro aqui o meu amigo Gabriel. Acredito que ninguém vai conhecer ele por esse nome. Agora sim, o famoso Capela. É isso aí, rapaziada. Salve, salve. Pra quem não me conhece, é Capela. Meu nome original, pra quem não conhece, é Gabriel. Eu já tô atuando há um certo tempinho aí, mais ou menos um ano, na área esportiva, fazendo as transmissões de futebol. Conheci Itaã com o projeto dele, que é o CAP, né? Ele vai estar falando a posterior sobre esse projeto dele, que é o Clube Atlético Peniel, como surgiu. Tenho formação em sistema de informação, tem uma certa ligação, né, com a parte de tecnologia. Como foi falado, meu nome original é Gabriel, né? Poucos conhecem como esse nome, geralmente é Capela. Mas é isso aí, hoje nós vamos fazer um bate-papo top aqui com ele. Vamos discutir muito sobre o tema de esporte, sobre política, entre outros assuntos. É isso aí, Capela. Seja bem-vindo aí ao primeiro episódio. Tamo Agora junto. É a Hora, com Itaã Costa Leite. E o nosso segundo convidado também, meu amigo Arthur Felipe, é o cara do esporte, técnico e também meu algoz aí do X1 e do futsal, do futsal eu já contratei ele pro meu time. Fala aí, Arthur. Aí galera, eu sou o Arthur Felipe, sou técnico de futsal, sou formado em educação física, futsal, futsal, X1. Tô aqui fazendo parte aqui do podcast do nosso amigo Itaã. A gente tá aqui para debater vários assuntos voltados ao esporte, que é uma área que ele gosta demais, é um cara que apoia muito, tem grandes projetos, grandes ideias. A gente vai estar esclarecendo isso aqui durante nosso bate-papo, nossa conversa. Beleza, pessoal. O tema desse podcast é esporte, né? E não poderia tá trazendo pessoas diferentes que não fosse vocês, até porque a gente vive do esporte. Capela, como é que tu chegou? Foi a tua trajetória dentro do esporte? Tu falou que já tá há um ano, né? Sim. Como foi pra tu te despertar e falar assim, cara, eu acho que eu vou começar a gravar jogo? Na verdade, tudo começou com o nosso futebol do dia de segunda, né? Eu tinha uma galera do nosso condomínio, a gente sempre jogava e eu até gosto de falar essa história. A gente era o último horário da pelada, né? Então acabava que ficava muito silêncio. Aí eu comprei uma caixa de som, comecei a fazer zoada lá, brincando. Aí comecei a gravar para fazer aquela resenha dentro do grupo com os amigos. E eu tinha um outro projeto, na verdade, nessa área, né? Não era bem fazer as lives e transmissões, mas era fazer um vídeo de desafio de futebol. Só que infelizmente, eu costumo dizer que Deus trabalha por linhas tortas. Eu acabei machucando, eu rompi o ligamento do joelho e eu não pude fazer esse desafio, né? Logo depois disso, eu comecei a gravar lá na nossa peladinha de segunda e eu vi que tinha outros horários também que estavam vagos lá e a galera gostava, né? E eu vou começar a fazer as filmagens, né, pra galera. E eu sabia que uma hora alguém iria me chamar, né, pra me contratar. E assim foi feito. Eu tava um dia gravando, né? Sempre comecei de forma 0800 gratuita, né? E aí um dia eu gravando, né, fazendo narração pra galera lá, um conhecido meu me contratou, falou, rapaz, vamos fazer um jogo em tal lugar. E aí foi começando a desenrolar, e aí assim foi virando, mas a gente foi me conhecendo. Aí eu te conheci também, me chamou para fazer parte do projeto aí do time do CAP, como eu falei anteriormente. E graças a Deus a gente tá desenrolando nessa área esportiva. Já tinha transmitido algum jogo X1 ou foi primeiro comigo? Não, foi o primeiro X1 foi contigo. Eu tô tentando lembrar agora qual foi o jogo. Provavelmente foi contra Arthur e eu. Acho que foi esse mesmo. É complicado, mas faz parte, né? Faz parte do esporte, né? Arthur já tem uma trajetória bem mais longa, né? E como foi, Arthur? Minha trajetória, ela começou desde tempo de escola. Eu era estudante da escola militar, né, do bombeiro. Fazia parte do time da equipe, né?
Fazia parte da equipe do 2 de julho de futsal. Sim. E assim que eu terminei... Tu estudou no 2 de julho? Eu sou ex-aluno de lá. Então tu é Não, da já casa, vim da né? casa. Sim, E aí- então tem uma história. E aí eu conheci o Clarindo, né? Sim. Que é, pra mim, a referência do futsal. Sim. E assim que eu acabei a escola, eu sabia que eu queria cursar educação física. E como todo mundo, ou então 90% das pessoas pensam que a educação física é bola, esporte. Joga bola. Só que eu sabia que tava ligado. Então, eu acabei seguindo os treinamentos com ele, mesmo já não tendo mais idade para competir pela escola. Eu continuei participando de treinamentos. Depois que entrei na faculdade, eu fiquei ali auxiliando ele durante o treinamento. E aí com isso ele foi me dando ajudas como curso, foi me incentivando. Aí aos poucos fui tornar auxiliar dele, tive uma interação entre os atletas com ele, fazer aquele canal de auxiliar técnico mesmo. E com isso eu fui gostando ainda mais, que já é uma paixão que eu tinha, que era futsal, já era uma paixão antiga. E aí eu só fui dando seguimento. Aí com o passar do tempo, depois que formou, acabei virando técnico mesmo, mas disse que hoje ele é meu auxiliar, né? Acho que o mando é o homem, é o Sheik. E aí comecei a criar essa trajetória toda que o pessoal foi conhecendo, também graças ao meu incentivo, com a vontade dele, a gente conseguiu botar a equipe para fora de competições escolares, e aí construiu a história que hoje muita gente, quem não conhece, já ouviu falar da equipe da gente, que é o Colégio do 2 de Julho. Não, com certeza, conheço, sou fã, assisto os jogos. Assisti o jogo 2 de julho e Ceará, que jogo, viu? Mas ali tu não tava como treinador, né? Tava como jogador, né? Aí tem isso, né? Quando a gente vai jogar competições na categoria do adulto, que é voltado no futsal, eu sou como atleta. Aí ele volta pra função dele de técnico. Sim. E quando a gente jogou uma competição só de futsal, eu me aventurei, mas não é meu forte, não gosto. Fico só como técnico mesmo também de futsal. Que comecei pelo CAP, como técnico do futsal, né? E aí hoje a gente tá aí rodando aí pelo mundo aí as equipes. Eita, eu como convidado, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta agora. Foi apresentado nós dois, né? Eu e Arthur. Mas eu queria saber agora a tua história. Como é que começou essa tua relação com o esporte? Né? Como foi o início? De onde foi esse incentivo? De onde é que veio, né? Certo, já ia falar sobre isso. Porque é um bate-volta, né? Isso Me pergunta, mesmo. agora também quero saber. Tem que saber, né? É bem parecido com o do Arthur. Eu acredito que a maioria das pessoas, eu costumo falar que 90% dos homens do Brasil, se perguntar para as crianças até 10, 12 anos, o que é que tu quer ser quando crescer? Eles vão responder Jogador de futebol. Jogador de futebol, né? E eu não fui diferente. Tinha esse sonho de ser jogador de futebol. Eu me considero muito bom até hoje. É difícil ter um pivô melhor do que eu aí, viu? Você empolgou. Não, é difícil. Um beijo pros pivôs aí, Gustavo Dutra, Alan, Juninho, Nerds, que a gente até tá no CAP agora, mas vocês têm que correr muito, viu, pra chegar no meu patamar. E eu tinha esse sonho, eu sempre gostei muito de esporte, fui muito bom na natação, mas como eu gostava do futsal, como eu gostava do futebol, larguei tudo. E depois de um tempo isso foi eu fui deixando um pouco isso de lado, esse sonho, comecei a ver a realidade que é totalmente diferente. Hoje, para uma pessoa chegar ali no patamar hoje dos caras grandes, Neymar, Vinícius Júnior, tem que ter muito futebol sim, mas também tem que ter um bom empresário, tem que ter uma sorte muito grande. Mas assim, por parte da família, teve incentivo pra ti? Ou foi aquela coisa Teve. Eu tenho uns tios bons aí. Parte de mãe. Parte de pai é só perna de pau. Parte de pai o povo quis mesmo só estudar. Mas a parte de mãe também o povo gosta de estudar, mas tem uns bons jogadores. E aí eu fui crescendo e deixei de lado. Comecei a engordar bastante, era magro, só comendo. Mas o meu propósito, a minha vocação do esporte nasceu mesmo para ajudar as pessoas. Faz em torno de uns 6 anos, 5 anos. O CAP, ele tem essa idade toda.
É um clube antigo. É isso que eu ia te perguntar, já que tu já falou um pouquinho sobre aí o teu início no esporte, eu também queria depois entender como surgiu a questão do CAP e essa expansão, né? Começou com um time de futebol, porque a gente já começou uma vez, não sei se depois tu vai querer comentar pra galera aí. Começou apenas na igreja, era um time de futebol, Sim, aí depois expandiu. é isso mesmo. Agora já tem a arena, já tem futsal, o X1. Depois eu quero que tu fale isso aí. E pretendemos expandir mais. Tem 6 anos já o CAP, que é Clube Atlético Peniel. Peniel, para quem não sabe, é um nome bíblico e também um nome de uma igreja onde eu me congrego, onde a minha mãe é pastora presidente. Minha mãe, desde quando eu me entendo por gente, ela já é pastora. Hoje tem mais de 3 igrejas e tem mais de 9 centros de recuperação, pessoal. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava no meio de um centro de recuperação, olhando as dificuldades, olhando a realidade. Infelizmente, de hoje, a gente sabe que tem muita gente indo para esse caminho do tráfico, das drogas. E eu sempre ficava martelando assim, cara, a minha mãe trabalha com o combate às drogas, ali o tempo todo. O que eu posso fazer para que as pessoas não cheguem? Por quê? Porque chegou um momento que o pai e a mãe... tem aqui um grande amigo meu que vocês não estão vendo, que é o Bruno também, que viveu não nas drogas, viveu isso, sabe como é. A priori começou a vir só os homens, porque era algo... Tinham poucas mulheres, né? Nas drogas, só os homens. Aí depois a gente começou a se deparar com homem e mulher, casal. E depois a gente começou a se deparar dentro do centro de recuperação que se vem o pai e a mãe, onde vão ficar os filhos? Então os filhos acabavam de uma certa forma indo também. E aí quando chegava no centro de recuperação, o pai, a mãe e às vezes os filhos, a gente dava, minha mãe, todo o suporte para quem? Pro pai e pra mãe, que tem um problema. E os filhos ficavam. Aí depois essas pessoas saíam, eu para suas casas, e sabe quem voltava depois de anos com o mesmo problema de drogas? Os filhos. Os filhos. Sim. E eu comecei a ver que é necessário combater o problema, mas eu tinha que fazer algo para não chegar nesse problema. Eu tinha que fazer algo para essas crianças não chegar. E aí nasceu o projeto Clube Atlético Peniel. É um time evangélico. Nasceu dentro de uma igreja. A gente começou a ajudar essas crianças. A gente começou a botar essas crianças no esporte, porque eu acredito que para combater só existe 2 formas. Para prevenir, na verdade, não é combater. Para prevenir existe 2 formas: a educação e o esporte. Que andam junto. E andam junto. Tem que andar junto, né? E, cara, nasceu o Peniel dessa forma. Aí tomou uma proporção maior. Aí eu amo desafio. Aí eu vi o X1, que é uma modalidade que depois a gente vai conversar um pouco também. Aí fui pro X1, a gente começou no futsal também, Arthur. Eu acredito que todo começo do esporte, quando se fala de futebol, acho que tem um início ali do futsal, né? Infelizmente o futsal da gente tá tão defasado. Largado. Então, tu falou sobre um tema interessante aí, sobre a questão das drogas, né? E a relação com o esporte, né? O quanto é beneficente. Aqui a gente tem nosso convidado especial, Arthur, que ele é da área, né? Eu acho que ele pode contribuir um pouquinho, falando do impacto do esporte na vida daquelas pessoas, não só daqueles que estão nessa situação complicada de droga, mas como o Itan falou, sobre uma questão de prevenção. Qual é o impacto que se traz para uma criança, o esporte, desde o início? Quais são os benefícios que traz, Arthur? Fala um pouquinho pra gente. Capela, o principal é o respeito. Vai ajudando. A gente aprende a respeitar quem é mais velho, a respeitar o companheiro do lado, que é uma coisa que hoje em dia a gente pode observar, as crianças perderam com os mais velhos, com os mais novos. A criança, quando ela vai para uma escolinha, ela pratica um esporte, ela aprende a respeitar o adversário, a respeitar o coleguinha. E infelizmente é uma coisa que está acabando. Eu vou te trazer uma história que eu costumo contar muito, que quando eu era criança, ou então já adolescente, tu sentava na porta da tua casa. A gente é que assim de comunidade, então vai me entender mais assim, de morar mais da periferia. Sentava na porta, toda hora passava uma mãe com um menino levando pra escolinha.
Então eles tinham essa interação, esse momento de interação de pai com mãe. Também o esporte consegue unir a família. E hoje em dia tu senta na porta, tu não vê mais o menino passando pra escolinha, tu vê ele passando descalço, sozinho, Sim. sujo. Nas comunidades, Tu vai vendo, pergunta, ei, menino, cadê teu pai? Ele não sabe. E é isso que o esporte faz, ele acaba unindo. Ele traz a família para perto da criança, porque às vezes a criança precisa daquele apoio. Às vezes não tem o pai presente, mas tem, sabe quem? O treinador. Que a gente às vezes consegue ter mais a confiança do aluno do que muita gente de casa. E às vezes se torna até uma relação de pai e filho, né? Às vezes quando tem esse apoio dentro de casa. Muitas vezes. E aí às vezes, Muitas vezes assim, mesmo eu, por experiência acontece. própria, a gente consegue mudar a cabeça de um menino, melhorar a relação dele com pai e mãe. Já teve menino que a gente pegou situação lá no treino mesmo, a gente às vezes acha é um local militar e os meninos são tudo bonzinho, não é? Já peguei situações de menino brigando com a mãe, reclamando do menino por isso, por aquilo. Eu disse assim, mas como? Que aqui ele tem um comportamento comigo completamente diferente. E aí, geralmente, eu costumo dizer ali que no 2 de julho a gente forma uma família. Sim. Então os meninos, quando eles vão pra lá, eu prego o respeito deles, cobro o estudo deles, e aí vai trazer o que você perguntou. Às vezes o caminho é esse, às vezes o pai não pergunta pro menino como tá a nota, às vezes o pai não sabe como tá o menino na escola, como é o comportamento do menino com outras pessoas, e o treinador ali às vezes sabe. E aí consegue orientar e melhorar aquele ser humano. Sim. Porque ele tem aquela relação de confiança. Então, o esporte, ele anda junto com isso. Eu já tive menino que não respeitava a mãe reclamava, já tive caso da mãe ligar. Que meu filho só vinha indo pra igreja. Agora ele tá com uma mania de beber, disso, daquilo. Eu chego com todo o companheirismo que eu tenho com os meninos, que eu faço amizade com eles. Eles desabafam comigo. Cheguei, o que tá acontecendo? Eu recebi, eu não digo nem quem falou. Fiquei sabendo que aconteceu isso, aquilo, você tá desse jeito, tá largando a igreja, o que foi que aconteceu? Tem gente preocupada contigo com essa mudança de comportamento. E a mesma mãe liga 2, 3 dias depois, ele voltou a ir pra igreja. Como tu falou lá no começo, acredito na vida que cada um tem o seu propósito. Sim. Depois da trajetória como atleta de futsal, eu acreditei que o meu foi abrir oportunidade para as criançadas por meio do futsal. Sim. E trazendo já graças a isso, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu dei oportunidade para muitos meninos, até fora do estado. Consegui, às vezes a gente viajando para jogar competição, com um trabalho bem feito, deixar alguns meninos do time de fora. E tudo isso vai trazendo mais atletas pra gente, eu vou conseguindo mudar mais e mais o comportamento de alguns meninos. Então a gente acaba fazendo esse elo, às vezes, de... E é isso que é gratificante, né? Isso que faz a gente acabar o dia e falar, não, vale a pena. Às vezes a gente tá cansado e aí consegue receber, às vezes, o menino de fora, tá aí, como tá? Pô, aqui tá desse jeito, Às vezes manda as mães foto, chegam e vídeo. falam muito obrigado e tal. Arthur, 2020, a gente saindo de uma pandemia, eu com muito esforço e sem ajuda de ninguém, só Deus e a gente, os atletas, a gente conseguiu ir no futsal para Fortaleza, disputar a Copa do Brasil. Chegamos lá, a gente treinando na quadra para jogar Foi 7. futsal lá. E assim, foi algo, para nós foi uma experiência muito grande. Mas eu comecei dali a perceber a falta de incentivo dos órgãos públicos. Isso que já ia entrar em questão. A gente consegue ver que não tem. Em 2021, se eu não me engano, eu botei também o time no Campeonato Maranhense de Futsal. A gente jogou contra vocês não me ganharam dessa vez, né? Foi empate 1-1. A gente botou. E da mesma forma, eu vi um campeonato totalmente defasado. Um campeonato, eu não digo nem que é mal organizado. Eu acho que não tem nem organização. Porque mal organizado é alguma coisa que foi organizada, mas foi ali nem existe. Caro, no tempo era, se eu não me engano, foi R$70 pro atleta. E eu pagava 115 a taxa de arbitragem, cada time, para jogar. Sendo que
não existia. Parece que ia ter um troféu, Capela e uma medalha. E que o pessoal que ganhou esse ano, 2021, foram receber no final de 2022. Ou seja, Qual não foi tem... esse campeonato? Maranhense Futsal. Maranhense? O Arthur participou. Aí, Arthur, eu quero saber se tu sente, ou se o 2 de julho tem algum incentivo de algum órgão público, tem algum incentivo de algo assim, porque a gente sabe que o esporte como a gente já falou, é vida, tira as pessoas das drogas, faz tudo isso. Então, alguém te ajuda? Eu vou agora imaginar aqui por onde começa. Vamos lá. Primeiro, antes de trazer o Campeonato Maranhense, eu vou te contar uma história sobre apoio. O Gabriel viralizou na Copa do Nordeste, que tu acompanhou a gente. Agarrou muito. Mentiroso ele. Ele viralizou num vídeo em que após o jogo... Rapidinho, pessoal. Não é esse Gabriel, não. Esse aqui não... é Gabriel 2 de julho, goleiro. Ele viralizou depois que ele falou... que a gente chegou lá, a gente viajou em 3 carros, com 3 motoristas. Eu, Gustavo, meu primo, e o Clarinho. Cada um levando... Sendo que 2 iam jogar. 2 iam jogar. A gente foi de São Luís pra Fortaleza, pertinho. São Luís pra Fortaleza, em carro. Que a gente conseguiu uma ajuda com o secretário de uma parte da gasolina. Mas foi só. Quem é o secretário pra gente dar? O Naldi. Naldi, ele conseguiu. meu amigo. Ele conseguiu pra gente o vale. Naldi, um abraço, meu irmão. Tamo junto. Tá fazendo um trabalho muito bom ali na Secretaria de Esporte. Ele deu uma força pra gente. Só que a gente ficou no alojamento que a gente conseguiu lá com um dos nossos atletas, que foi o Denilson, conseguiu com uma parente que ele tem lá. A gente ficou lá mesmo assim, cada um levou colchonete, uma casa, todo mundo parecia mesmo assim. Mas foi uma situação bem difícil, a alimentação a gente se virando lá. E chegando lá, tinha que percorrer um grande percurso até o ginásio, né? E lá a gente não, lá dentro mesmo da cidade a gente não tinha apoio para ninguém, para nada. E aí o Gabriel viralizou depois do jogo contra o Ceará, em que ele acabou até se precipitando, né? No caso, assim, que ele chegou a dizer que a gente não teve nenhum tipo de apoio, a gente teve do Naldi. Sim. Mas assim, porque ele viu a situação que aconteceu, tanta dificuldade, tanta coisa, que às vezes ele acabou na emoção ali falando coisa demais, porque como ele mostrou, né? Tá até aqui a camisa, a gente passa ano, vai ano, não consegue nenhum patrocínio para fazer um material. Sim. De equipagem novas, né? A gente acaba viajando, a gente já viajou nesses anos seguidos, todos esses anos a gente está viajando com bastante dificuldade para representar o estado. E aí eu vou trazer para ti o que me perguntou no começo sobre o tal Campeonato Maranhense. Sim. Né? O valor é muito alto. Faz a inscrição. Vai ter, né? Eu vi, já me mandaram no e-mail, porque eu já disputei uma vez, aí sempre me mandam. De ter, vai ter. Quando vai ter, ninguém sabe. Na segunda passada foi o congresso, né? A inscrição por atleta para renovar, porque tem assim a transferência e tem a renovação. Se o atleta já é do 2 de julho, ele paga R$80. Se eu vou buscar o atleta de outra equipe que é filiada à federação, eu pago R$90. É mesmo? Na categoria adulto sub-19. Nas categorias menores, depois eu vou mandar. Pode até botar depois da minha fala. Sim. Botar a tabela de valor. Taxa de arbitragem: R$160 por equipe, por jogo. Caramba. E ninguém sabe quando é que joga. Sobre a premiação, uma premiação bem complicada, porque diz que é troféu e medalha, mas demora muito e ninguém sabe quando recebe. Não tem premiação em dinheiro. Pra galera que é de fora, quando a gente é campeão maranhense, a gente ganha uma vaga para representar o estado. Sim. A partir do momento que a gente ganha a vaga, a gente tem que pagar uma taxa de 1.500, dependendo da competição. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês são campeão maranhense e ganham uma vaga, certo? Isso, para disputar o campeonato nacional. Porém, essa vaga tem que ser paga. Com certeza. Essa vaga tá boa, né? Deu o quê, Capela? Na Copa do Nordeste... Eu vou te dar um iPhone, Capela. Toma um iPhone, porém... Tu paga. Tu tem que me dar tantos mil de... Aí
No adulto, a gente foi jogar a Copa Nordeste, foi R$3.000 de inscrição. Aí tu já pega o gasto que a gente vai ter de hospedagem, alimentação, deslocamento lá. Sim. Tu ainda paga a tua inscrição. Sendo que quando tu ganha, leva nada. No Taça Brasil, paga 1.500 de inscrição dessa competição. Fora os gastos que tem, hospedagem e tudo. Quando a gente... ninguém gasta menos do que R$1.000 para inscrever uma equipe no Campeonato Maranhense. Sim, no Maranhense, né? No Maranhense. E sendo que quando o 2 de julho viaja, sai do eixo do Maranhão aqui, eles estão representando a federação, estão representando o estado. Não é somente o colégio 2 de julho. Estão lá representando uma federação e estado. Eu vejo o quanto há um despreparo. Alguns meses atrás eu vi alguns jogadores mesmo de renome aqui de São Luís, fazendo alguns protestos, eu acompanhei. E infelizmente, pessoal, isso tem acontecido, e eu não sei o porquê. Porque dinheiro entra... com essas inscrições, né? Só com não sei se entra dinheiro pela federação, algum tipo, mas só com as inscrições e a taxa de arbitragem. Mas só que vai dar por isso. Eu acredito que um juiz, eu já fiz campeonatos, eu tenho um time, juiz nenhum cobra R$320 por jogo. E eu vou agora aqui falar um pouco do campeonato que Voz está fazendo. Voz da Favela, que também é que nem o Capela, ele transmite jogos. Meu parceiro. E eu quero Salve pra Voz da Favela. Quero parabenizar a Voz. Tá fazendo um campeonato organizado, uma taxa de inscrição justa, acessível, uma taxa de arbitragem justa. Sabe quanto é a taxa de arbitragem do campeonato de Voz, Capela? R$60 por equipe. A mesma arbitragem do Maranhense. Mas no Maranhense botam 2 árbitros. Adivinham quantos árbitros tem no Campeonato do Capela? Ou do Voz? 2 também? 2 árbitros. Mas tem mesário também. Adivinha o que tem no Campeonato de Voz? Mesário. E pasme, pessoal. Vai ter a final agora sexta-feira. Tá fazendo a divulgação aqui. Tô fazendo a divulgação aí. A gente saiu infelizmente nas quartas. E pasmo, o campeão vai levar R$5.000. É isso mesmo. Uma pessoa que simplesmente viu que dava pra fazer. O campeonato dele não foi só 2 meses, como é geralmente Tu tá sendo bonzinho dizendo 2 meses, viu? Né? Que é bem mais rápido, né? É jogo em cima de jogo. O campeonato de Voz teve, acho que foi uns 4, 5 meses. A gente participou. Os jogos, ele dizia uma semana de antecedência. Aí tá, teu time vai jogar na terça-feira, isso uma semana antes, tal. Ou seja, dá pra fazer. A questão é se a federação quer fazer. E infelizmente a gente não pode se calar, porque eles estão lá e eles quiseram ir. Existe uma eleição e se eles estão lá é para nos representar. E eu não me sinto representado, eu como dono de time. Também tenho o futsal na veia, amo futsal. Eu acredito que o futsal é a porta, como eu já falei aqui, a porta para o futebol de campo, futsal. Esses grandes jogadores começaram no futsal. A gente roda aqui São Luís todinho, a gente não encontra em todos os bairros um campo. A gente não encontra. Mas encontra uma quadra. Ainda que esteja caindo pelos pedais, mas a gente encontra uma quadra. Então, a gente... Só um minutinho. A gente vai pra tudo quanto é colégio. São poucos os colégios que tem campo de futebol. Mas eu acho que é difícil hoje em dia ter um colégio que não tenha uma quadra. Então o futsal está sendo esquecido. As pessoas estão deixando o futsal para escanteio, pro lado. Futsal de São Luís, futsal do Maranhão, pessoal, tá defasado porque pessoas irresponsáveis estão no comando. E eu não tô aqui contra as pessoas, eu não tô aqui falando contra o presidente, eu não tô aqui falando contra a diretoria, até porque a gente não é contra vocês. Mas a gente é a favor do futsal. E hoje vocês estão sendo contra o futsal. Então, pessoal, repense. Vocês podem fazer acontecer. Voz
tá fazendo, dando um exemplo. Com incentivo, claro. Ele conseguiu incentivo privado, e por que não? Por que não pedir o incentivo privado? Por que não? Eu tenho certeza, Arthur, que o cara tendo uma federação na mão, ele consegue o Matheus para ajudar, ele consegue o Potiguar, ele consegue muitas coisas. Até é capaz de atrair interesse até de pequenos empresários. Sim! Realmente eu falei só os grandes. Eu vou te dizer bem aqui, o Voz botou 5 mil de premiação. 5 mil ele paga a taxa de inscrição de qualquer equipe que vá pro Nacional. E já ali, até uma alimentação. Sim. É muito? Não é, mas ajuda, cara. Sabe por quê? Porque a gente tá fazendo um trabalho aqui, a gente tenta fazer um trabalho de forma séria no futsal. Mas com toda a seriedade, existe 2 doidos em São Luís. 3, eu vou incluir mais um. É o Vitor, meu parceiro, do Atlético Operário. Sim, um alô, Vitor. Foi campeão da liga aí. O Ruff, o projeto novo, tá tentando começar. E os dois do Master, que é do 2 de julho. Porque ainda pega a categoria adulto, que ninguém quer mais. O Vitor continua a categoria até sub-20. Ele tem. Eu digo por quê? Porque a gente chega em janeiro, se tu for lá, a gente tá treinando. Fevereiro a gente tá treinando. Sem calendário. Sem calendário, esperando chegar novembro. Que a gente sabe como é. Mas estamos lá. Imagina se tivesse o ano todinho. Será que não dava mais prazer ainda em trabalhar? O que a direção, o que o presidente, ele alega? Porque ele não pode alegar que é falta de quadra, Capela. Porque o que mais tem são quadras. Né? São quadras. Eu acredito que ninguém... Eu peguei um jogo 9h30 da noite. Se eu fui para um jogo no Maranhense 2021, 9h30 da noite, eu tenho certeza que ninguém ia se opor a ir a um jogo 7 horas ou 8 horas da noite em alguma quadra de periferia ou dentro de bairro. Acredito que o pessoal que joga futsal joga por amor. Então, vocês saírem daqui para Fortaleza, não vão sair daqui para uma Vila Palmeira para jogar? Para Sergipe, a gente foi de van. Olha aí. Até agradecer aqui, aproveitar e agradecer, que a van a gente nem ia mais. A van a gente conseguiu com o Ezequiel do Sampaio. Sim. Ele chegou e disse assim: empresta aqui a van, vocês botam a gasolina. Eu empresto a van pra vocês irem. A gente foi numa van com 14, 15 pessoas. Todo mundo encolhendo, perna inchada. A gente foi atrás do sonho. Pra jogar, Capela. Pra jogar. E se volta com título e sem título, ninguém tá nem aí, nem um parabéns, nem nada. Vou pegar uma coisa que tu falou. Um protesto que alguns jogadores chegaram a fazer na rede social. Acho que foi na época que a gente estava em Sergipe. Alguém criou uma página. Acho que alguém até com medo de ser retalhado. Às vezes tem um time, criou uma página, não mostrou quem era, que começou a tocar no assunto do protesto contra o futsal. Diz que futsal de luta, uma coisa assim. Eu não lembro agora como foi a postagem. Só que, gente, é muito pequeno, é muito pouco. Começa, aí tu posta no teu story, tá postando dele, eu posto no meu. Aí no dia seguinte, esqueceu. Sim. O cara nem se sente incomodado com isso. E aí a gente tem que fazer alguma coisa a mais. Infelizmente eu gosto muito e a gente não consegue... Infelizmente, né? Porque do jeito que tá... E assim, a gente diz assim, é só não participar, como tem algumas pessoas que ainda falam. Mas aí eu tô ajudando o esporte, eu tô ajudando aí os atletas, quem gosta. Então, desde que eu comecei as transmissões, eu sempre fiz pela iniciativa privada, no sentido, todos os campeonatos que eu participei, sim, foi por iniciativa privada. E eu sei que tu é um cara que está envolvido, né, na política, e eu gostaria de saber se existe esse recurso para estar fazendo esses campeonatos, ou se não é repassado pela secretaria. Como é que funciona essa questão? Porque como foi se debatido, a gente questionou que o futsal está abandonado, é muito difícil ver um campeonato de futsal tendo incentivo do governo. Então eu acho que tem uma secretaria para isso, né, que é a Secretaria do Esporte. Sim. Eu acho que o que está faltando? Tu acha que é uma questão de organização por parte do governo, é uma questão de recurso? Eu queria dar um parecer teu sobre essa relação. Sim, boa Capela. Existe o incentivo ao esporte, existe recurso, e esse recurso é tão importante, eu não sei quanto, certo? Não sei quanto como é a questão da divisão, mas existe um recurso nacional, existe um recurso estadual
e existe também um recurso municipal. Não necessariamente direcionado para fazer um campeonato em si. Sim. Mas a gente sabe que o campeonato, o torneio faz parte do processo do esporte. Eu vou até isentar um pouco a Secretaria de Esporte, não porque Naldi é meu amigo, mas é porque ele trabalha com um todo. A secretaria ela tem que abranger Todas as áreas de todas as áreas de esporte. E aí a gente se atém muito só no futebol. Não existe só futebol, existe o skate, que a gente está sendo representado hoje pela Fadinha, que ela arrebenta muito. E quantas fadinhas não chegaram ao patamar da Raíssa porque não teve o incentivo, não chegou alguém ali para abraçar. Isso se alguém abraçou ela, né? Talvez. Na verdade foi o contrário. Abraçada depois, né? Ela foi abraçada depois. Eu até conto na história, né, sobre a questão, o pai dela chegou a pedir auxílio para a prefeitura negou antes dela ser campeã. Depois que ela foi campeã, que ela voltou, aqui não veio abraçar e ela negou lá o abraço na frente de todo mundo. Tá certíssima. O que eu quero falar, que a Secretaria de Esporte tem toda essa situação. Tem um Castelão, tem os estádios que a gente tem que ver. É por isso que existe as federações. Existe a Federação Maranhense de Futebol. Ela não vai pensar na Fadinha, ela não tem que pensar na Fadinha. Ela tem que pensar no bem-estar do futebol maranhense. E aí, não é só o profissional, gente. Até porque eles andam junto. O amador, hoje nós somos amador. Eu sou amador no futsal. Até porque, se a gente for falar também da Federação do Futsal de Maranhão, também é a mesma bagunça que o do futsal. Aí fala assim, mas só que pelo menos tem calendário. Pelo menos eu digo que tem calendário para base. Mas adulto não existe nada. Então nem compensa se federar numa Federação Maranhense de Futsal. Mas não vou falar sobre isso. A federação tem que pensar no amador e no profissional. E então existe essas federações que elas sim tem que ser cobradas. Claro que a Secretaria do Esporte também tem que ser cobrado, mas são as federações. E existe os incentivos, mas só que não, a gente não vê na prática. Existem leis maravilhosas no Brasil, que infelizmente na prática não acontece. Hoje, de falar que eu sou presidente de time, eu posso falar isso dizendo certeza. Hoje, se tem campeonato em São Luís, é graças ao privado. Graças a um doido, a um neto da vida, o árbitro aí, o Gustavo, que chega e bota, eu vou fazer esse campeonato e eu vou pra cima contra tudo e contra todos. E é mais organizado do que... E bem mais organizado. Eu vou pra cima contra tudo, faço ali a Liga Maranhão, Copa Maranhão. O Neto tá envolvido. Resenha também é um campeonato organizadíssimo. E pasma, ainda tem gente que reclama, mas a premiação é pouca. Os caras vem tão jogar só. Futsal, então, vem. Os caras tão só pra fazer uma competição acontecer. E se não fosse eles, pessoal, se a gente dependesse da nossa federação, sabe quando é que vocês iam jogar alguma competição? Nunca. Me fale aí uma competição que a Federação Maranhense de Futsal já fez aqui em São Luís para adultos. Não faz porque talvez não é rentável. Talvez a gente fala muito, a gente bate muito. Sim. Eu vou te contar duas piadas. Que pra mim Primeiro, que organizaram um interbairro de futsal. Deram equipagem. Umas equipagens aí deram, né? Não era pago taxa de arbitragem, né? Vi a lei, que tu perguntou. Vi a lei. Tu jogava aqui em janeiro, outro jogo em julho. Aí tentaram botar um jogo em setembro. Aí quando procuraram os times em setembro, todo mundo quer saber, eu não vou mais. Eu acho que a gente ganhou. Eu acho que a gente jogou as quartas, a semifinal ganhou de WO, porque o time já não queria mais nem ir. E foi pra final.
contra o time do... Era até o Palmeirinha que tava, se eu não me engano. É a piada. Pra te ter uma noção de como é. E sem contar os da bloco que tiveram na fase de grupos. O cara praticamente tava batendo aí, pô, bota teu time rápido, não, escreve 4 só pra me dar uma equipagem aí, pronto. Sim. Tinha time lá que tinha 4 certinho, tinha um time só de coroa. Tava realmente mais bagunçado que o normal. Sim. E a outra organizaram um campeonato de X1, categorias pequenas, de acho que sub-12 até sub-21 ou 2. E deram equipagem do mesmo jeito. Da mesma forma. Os jogos eram um jogo de 10 minutos. Era tudo em um dia só. Aí tu jogava no outro final na outra sexta-feira, outro jogo de 10 minutos, a final também de 10 minutos. Se é pra organizar uma bagunça dessa, não organiza. Mas se é pra organizar uma bagunça dessa pra receber algo, eles fazem de qualquer forma. Infelizmente. E aí eu já vi também que tem negócio de praia, de não sei o que, tem tudo agora. Cara, vamos fazer um negócio organizado. Tu tava falando de competição que dá dinheiro, eu lembrei de outra que a gente participou. Lá do Anjo da Guarda. Sim. A premiação, se não me engano, era 5 ou 7 mil. 5, 7 mil. Uma semana a competição. Mas eu não sei quem organizou, mas pra mim tá de parabéns. Sim. Todo mundo Isso sabia que dia ia jogar, que dia ia jogar. Antecedência. Tudo organizado, uma semana. Uma coisa que o Maranhense não dá público, deu. Ginásio lotado lá, todos os jogos, várias equipes. Aí fica só o questionamento. Por que um campeonato de bairro como o de Voz teve acho que mais de 12 equipes? Sim, muitas equipes. O campeonato lá do Anjo da Guarda também teve acho que 12. foi até mais de 20. Né? Porque a gente só ia pro nosso. Só na nossa fase foi. Realmente foi 5, né? Era 5 por. Aí tinha tem essas premiações em dinheiro. E o Maranhense, num adulto, deu 3 chaves com 4 times. Um adulto. No sub-19, deu 2 chaves de 3 times. O principal não. O que era pra ser a principal competição de futsal do estado, aquela que toda criança, todo adolescente, eu já cheguei a pegar uma fase ainda um pouquinho melhor, já ficava ansioso para chegar, era aquilo que dá o nome pesado. O Campeonato Maranhense, querendo ou não, ele atrai, ele é um nome pesado. Chegar para um pai de menino de escolinha, diz para ele que ele vai disputar a Copa de Voz, o Campeonato Maranhense, pergunta o que o pai do menino da escolinha quer. Com certeza. O pai quer aquele status do Campeonato Maranhense. Sim. Mas quem é do meio sabe que não tem esse status. E aí, eu vou passar pra galera aqui como é que funciona, pra ti também, não sei se tu já entende como é. Tem categoria do sub-6 até o adulto. No Campeonato Maranhense. Tu tem 12 meses para organizar um campeonato. 12. A gente tá em novembro. Começou sábado agora as primeiras categorias. Começa tudo junto. Aí a pergunta, precisa começar tudo junto? O que alega? Às vezes alega a quadra. Foi o que a gente acabou de falar. Não tem como alegar. Aí vamos lá. Falta de quadra. Eu vou ajudar meus amiguinhos aqui. Sub-6 não precisa jogar numa quadra 40 por 20. Sub-10 também não precisa. E aí, enche as comunidades pra botar público. Ou lá onde eu moro agora, lá tem a quadra do túnel. Bota uma categoria pequena e vê como enche de pai. Não quero levar pra um bairro assim mais. Tem a Alemanha. Tem essas quadras. Chega com quem tem horário, quem é da organização. Lá, que é tem a própria Vila Palmeira do parque. Tem o Parque do Bom Menino. Sim. Leva esse jogo. Lá no próprio Castelão, é um negócio que é descoberto. Mas tem aquela área explora. lá. Tem que explorar. Se é Campeonato Maranhense, tem que explorar o mínimo São Luís. Por que não separa essas categorias menores? Bota numa quadra menor. Leva Castro Costa Rodrigues. Futuramente aí daqui pra 2030 aí o Castelinho. A gente não sabe.
E aí a gente bota para as categorias já mais velhas, a partir do sub-17, que já é um pessoal que já fisicamente segura mais o jogo, Sim. dá mais conta do jogo. E por que não começar lá em janeiro? Ah, é muito trabalho. Vamos diminuir o trabalho? Vamos fazer o seguinte, a gente começa aí de sub-6 até o sub-10, a gente vai fazer de janeiro a julho. Janeiro a março. Mas Arthur, te cortando, eu acredito que eu sei o porquê isso. Porque eles têm que ter 10 meses para eles organizar, pensar como vai ser o campeonato, para em um mês executar, para depois ter mais 10 meses para fazer as medalhas, os troféus. Porque deve ser difícil fazer o troféu também. Que é assim que é, infelizmente. Essa demora tão grande, né? Essa demora tão... Mas é porque demora mesmo. Vocês foram campeão... Rapaz, vocês foram campeão em 2021, né? Acho que a gente foi em 2020. Receberam quando? Aí, 2021 já tinha saído o segundo campeão. Não, corrigindo, 21 a gente campeão. Aham. 22... Não, era isso aí mesmo. 20 campeão, 21 ganhou outra equipe. Aí no de 20, Depois que saiu de 21... A gente recebeu a de troféu. 20 na frente do atual do 21. Agora, o porquê, gente? Porque assim, às vezes que é pra fazer uma cerimônia de encerramento e tudo. Beleza, vamos fazer uma cerimônia. Qual é essa cerimônia? Por que não faz uma cerimônia? Faz assim um palco legal, com música, alguma coisa. Não. E assim, não ter organização. Independente Essa é a verdade. disso aí, eu acredito que poderia ter um troféu, uma medalha, porque é aquele momento que o atleta quer, todo atleta, pode perguntar pra qualquer um. Tu prefere teu troféu logo depois do teu jogo, tu é equipado com tua equipe, ou tu quer todo mundo de calça jeans, de calça, de calção e só a camisa do time? Todo mundo quer ali equipado. Fazer logo Um troféu, a mídia. tudo, Faz logo a mídia, live, já abre lá. Agora- aí xinga os verdade. rivais. E só terminando de te responder, Capela, quando tu falou sobre a questão política, eu não escondo isso de ninguém, que eu sou pré-candidato a vereador. Já eu vou te próximo fazer uma pergunta com relação a isso aí. Eita. Sou pré-candidato a vereador 2024 e uma das áreas que eu atuo é no esporte. E se eu chegando lá em 2024, eu não vou querer apenas ser um cara que chega nos torneios, cara que chega nos campeonatos e patrocina. Porque é uma pirâmide. E dentro dessa pirâmide, o patrocínio de um campeonato, ele é a ponta. E aí vai lá, patrocina, bota a fotozona, Itaã, como tá aqui, e vereador, tudo, mas isso é pouco demais. A gente tem que trabalhar com a base da pirâmide. A gente tem que trabalhar realmente com... Claro que eu vou patrocinar, eu já patrocino, sem ser vereador, chegando lá vou poder muito mais. Se não chegar, vou continuar patrocinando do pouco que eu tenho, mas a gente tem que trabalhar com a base. E eu vou aqui, eu aprendi muito isso com minha mãe, que ela fala que é até algo bíblico, que a gente tem que dar honra a quem tem honra. Aí eu tenho que dar os parabéns aqui ao vereador, como é o nome dele? Do Instagram, André Monteiro, que ele fez um projeto de lei que é adote, não sei se vocês já ouviram falar, adote Uma praça? Não é uma praça não. Adote uma parada de ônibus. Ah, sim. Cara, isso é sensacional. O que mais tem em São Luís é parada de ônibus, em qualquer lugar. E elas ficam defasadas, ficam quebradas. Aí o que ele fez? Olha, vou fazer aquilo de incentivo. As empresas privadas que quiser vão lá, claro, tem que se registrar, fazer tudo bonitinho e vai adotar uma parada. Essa parada, a empresa vai ter que fazer a manutenção, deixar tudo bonitinho, e contrapartida, provavelmente tem algum abatimento lá no IPTU, alguma coisa, IPVA, essas coisas, mas também tem a questão de usar a parada para mostrar sua marca. O marketing, que hoje em dia a gente sabe o quanto é importante para uma empresa. Capela pode até explicar melhor pra gente. E aí eu fui pesquisando tudo. Então, eu vou deixar aqui, registrado para você que já é vereador de São Luís. Eu poderia muito bem guardar essas ideias para campanha, mas só que não é meu intuito não. Porque o meu intuito maior não é ser vereador. O meu intuito maior é que as coisas fluam, que o esporte flua. Comigo ou sem eu lá, que venha fluir. Eu fui pesquisar e existe também uma lei
essa lei aí em alguns municípios no Brasil, lá em São Paulo, existem alguns municípios que também já tem essa lei, que adote um campo ou adote uma quadra. Como é que vai funcionar? A gente vê aqui em quase todos os bairros tem uma quadra. Mas só que como está a situação dessa quadra? Como está a manutenção dessa quadra? E não tem condição de deixar tudo jogado pro estado ou para a prefeitura. Eles não vão conseguir, é muita coisa. Por que não fazer essa lei? Adote um campo, adote uma quadra, aí chega a incentivo privado, o Wilson Mateus, dono da Potiguar, às vezes o seu Zé, que tem um material de construção, também tem interesse, que às vezes não se torna tão caro, ele vai ter desconto em alguns impostos, ele vai botar a marca dele lá, a pessoa quadra JC, do seu Zé, algo do tipo, entendeu? Então são coisas, Capela, que são simples, talvez não seja tão simples, mas são coisas que dá para fazer. Imagine só, adote um jogador, adote um atleta. Isso é boa. Quantas Raíssas talvez nós teríamos hoje? Quantos Márcios Araújos teríamos hoje? Quantos Clemens, quantos Pablos, quantas pessoas? Porque se a gente for ver, gente, são pouquíssimos atletas que se destacam no Maranhão. Será se nosso povo é ruim do esporte? Não. A gente não tem incentivo. A gente não tem incentivo do governo, a gente não tem incentivo do governo estadual, do governo municipal. A gente tem muitas leis boas, mas poucas praticáveis. Poucas que as pessoas botam para acontecer, para fazer valer. Então eu vou fazer uma pergunta agora para a corte. Itan Costa Leite, sendo eleito, qual seria um dos primeiros projetos na área do esporte? Tu falou sobre vários aí, mas assim, qual seria das prioridades? Itan Costa Leite foi eleito como vereador de São Luís. Qual seria o projeto assim primordial a curto prazo? Boa pergunta. Eu falei de 3 aqui, do mesmo segmento, mas são 3 projetos que poderiam que eu já fiz até o desafio para os vereadores de mandato. Quiserem, façam, pelo amor de Deus. Não se preocupem, não. Faz, né? Ainda que seja para ganhar a eleição mais fácil, porque isso você vai ajudar muitas pessoas. E se eles não fizerem e eu chegar lá, eu acredito muito em grupo. É tão tal que eu estou montando grupos de todos os segmentos. Eu não trabalho só na área do esporte, eu trabalho na área da igreja, da religião, e eu tenho um grupo formado com esse povo. Eu trabalho na área de comunidade, Macaúba, estamos entrando na Senhora Operária, se Deus quiser no túnel também vamos entrar, e aí a gente faz grupos, pessoas que são cabeças, que a gente conversa. Eu também acompanho teu trabalho pelo Instagram, eu vejo lá que sempre tá tendo um sopão, você tenta uma ação sempre social, a gente faz, né? algo ali, algo pelo povo. Então, eu não posso dar essa resposta qual a primeira coisa que eu vou fazer, Sim. porque é grupo. Eu preciso sentar com o Arthur, do 2 de julho, preciso sentar com outras pessoas e falar assim, e aí pessoal, qual é porque A necessidade, né? necessidade tem bastante, mas qual é a primordial para agora? Qual a primordial para já ser... Eu, particularmente, se votando, eu voto gostei muito do adote um atleta. Porque aí a gente não fecha a bolha só do futebol. A gente abre. Para as modalidades. Abre para várias modalidades, que a gente tem tudo isso. Mas o que eu tinha que falar, Capela, é que, gente, pelo amor de Deus, não é dizendo que os vereadores ou alguém que ajuda os campeonatos, você esteja errado. Vocês estão certos, mas vocês podem fazer muito mais. A gente precisa que vocês façam muito mais, porque não pode acabar o esporte em São Luís, não pode acabar o esporte no Maranhão. Como já falamos bastante, esporte é vida. E é necessário ter mais incentivo, ter as pessoas... Mas eu até entendo, porque só ajuda o esporte quem já viveu, quem já ali passou... O Arthur é louco pelo futsal, por quê? Porque viveu dentro, vivenciou... Aí tu vai atrás de um patrocínio. Que tá dizendo aí, o apoio, né? Qual o interesse que o empresário vai ter em apoiar esse esporte aí? Que empresário quer o que em troca?
Às vezes o empresário só pensa, que não tá errado, né? Ele só pensa no retorno dele. Sim. E aí, esse esporte, ele tem que trazer algum retorno para aquela pessoa, de alguma forma. Seja com divulgação, seja com qualquer coisa. E aí o que fica que ele falou pros vereadores? Tem que apoiar também quem tem um projetinho legal, quem tem um projeto bacana. Às vezes tu vê um vereador apoiando a causa porque tem um amigo dele. Ah, eu vou ajudar o Capela porque o Capela é meu amigo. Mas sabe por que isso tudo, Arthur? É porque quando um cara faz um campeonato, aí tá a foto zona do vereador lá, bonita. Na hora da live passa de um lado Aí pro faça outro. tudo. Mas aí quando o cara não quer ajudar uma comunidade lá dentro, como a gente tá ajudando, e eu quero mandar um abraço aí pro Projeto 21 da Zona Rural. Cara, um grande amigo meu, Jean, ele cuida de 217 crianças. Ajudar um cara daquele ali não traz retorno de marketing. Não traz. As pessoas não vão te ver, mas, cara, eram tantas crianças. Ele trabalha com 5 autistas. É bom demais. Caramba, é sensacional. E ele chamou todos ali, gente, vamos aqui, vamos orar. E o pessoal, aquelas crianças, tudo respeitando ele. Esses trabalhos de base, ninguém quer. Porque é lançar a semente e esperar crescer e demora. Aí o povo quer só Como é o nome dele? o fruto, Jean. Aí essas 200 crianças aí, ele tem na mão. Ele orienta aqui, ele fazendo o trabalho dele, cara, ele continuando. Dificilmente ali ele perde. São 200 que se estivesse na rua largada, talvez 150 é pro caminho errado. Talvez essas 200, ele pode até não salvar os 200. Mas ele Aí consegue a importância salvar. do esporte, né? E do incentivo Lá que a gente no tava começo que a falando. gente conversou, dessas 200 aí, ele pode até não salvar todas, mas mais de 90% ele salva. Ele salva. Capela, meu grande amigo, Capela, tá comigo aí nessa caminhada já há um tempo. Já estamos juntos, graças a Deus. Tem acompanhado, Graças a Deus. Tem acompanhado o meu time, também tem me acompanhado os meus projetos. Que para terminar aí, o que você quer deixar como mensagem para esse dia, para as pessoas que estão te ouvindo, te assistindo? Olha, eu queria, como foi muito debatido aqui sobre essa questão do incentivo, um incentivo maior com relação ao governo, a gente sabe da importância do esporte na vida das pessoas, vendendo um pouco aqui do meu peixe, né? Sim. É muito importante também, já vi alguns casos de atletas que, através das transmissões da gente que está envolvido no esporte, né, das lives, conseguiu chegar a clubes profissionais devido a esse trabalho que a gente tem feito, não só eu, mas tanto o Voz quanto o Dom. Um alôzão e um abraço pra Dom Então, também. a galera aí também que curte a questão dos campeonatos de futebol, sempre bom estar fazendo essa iniciativa das transmissões, das lives, essa resenha que a galera gosta. E, além disso, né, mais uma vez reforçando a questão dos políticos em geral, que eles olhem com um pouco mais de carinho para a questão do esporte. Muitas vezes a gente sabe que as secretarias, a área de atuação do esporte são áreas que geralmente não dá muito voto, a gente sabe disso, e essa é a realidade, para que eles possam ter um pouquinho mais de carinho por essa área do esporte. É isso aí, pessoal. Você que ainda não segue, é o Capela 7. É só colocar no celular e ficar por dentro da melhor resenha que tá acontecendo aqui na ilha. O Capela 7. Tudo sobre futebol amador. O cara é sensacional, viu? Quando ele chega no jogo com a sua caixinha, ia dizer. não tem Caixa pra de ninguém. E aí, Arthurzão? Muito bom nosso papo. E o Arthur do Fut7, o Arthur do futsal, o Arthur do X1, o Arthur já é pai? Dá não. Futuramente pai. O que é que tu tem pra dizer aí? Bom, o que eu quero dizer é que eu não seja boicotado nas competições aí de futsal, né? Assim, em momento nenhum, nada que foi falado foi pra ofender, pra diminuir, pra prejudicar. Nenhum tipo de pessoa que faz a organização, pedir só que seja levado a sério a modalidade. Uma modalidade aqui tão bonita, que a gente tem alguns amigos participando lá fora, o Christian, o Cadu, tem o Johnny, o goleiro, tem o Sol, né, que é a nossa referência aqui. E por que a gente precisa que esses atletas vá embora para brilhar no futsal? Porque não a gente mesmo procurar chamar atenção para uma organização melhor, fazer uma competição bem mais elaborada, para tentar atrair mais gente.
lembrar aí até para nossos políticos aí, é que uma modalidade dessa crescendo, como o basquete com o Sampaio, Sim, cresce isso mesmo. aqui. Muito forte. Pergunta pro tio que vende bombom, pro moço que tem uma lanchonete lá também no Costa Rodrigues, se dia de jogo do Sampaio, se ele não gosta. Aí tu chega agora, tu imagina, Sensacional. esporte, geração de emprego também. Com certeza. Futsal começa a ter um calendário cheio, começa a atrair público. O moço que tem uma van de viagem, ele traz uma equipe Sim. do interior pra cá. Não, e é notório que quando tem campeonato, lá tem essa questão que tu falou, tem a barraquinha Tem a barraca aqui do de que vende comida, bombom. de lanche, de refrigerante. Quem almoça ali ao redor Tem os nossos vai hábitos. gerar. Tem os nossos hábitos que eles não vivem só do futebol, eles têm que. Eles também vão ganhar com isso aí. Eles ganham, eles. Tem muito. Tem O muito. treinador, quem tem sua escolinha também é mais interessante. O cara que tem uma escolinha de futsal ali, às vezes ele consegue manter o aluno por mais tempo durante a escolinha, porque tem competição. O pai não vai querer pagar a escolinha só pro aluno treinar. Então, assim, o que eu quero pedir é isso. É pedir que a pessoa tenha um compromisso realmente com o esporte. Se não quer, largue. Deixa. Isso aí. Com certeza tem alguém que quer. Tem gente que quer levar o esporte a sério. Tem gente que quer. Só que não vai ser dessa forma. Não dá, eu tô aqui hoje com o Itaã, meu celular pode ter chegado bem aqui uma tabela dizendo que eu jogo quarta-feira. Como é que isso aí pode acontecer? Então a tal da organização, as premiações, é chamar atenção pro pessoal do público privado, tenha interesse em patrocinar, seja com pouco, seja com muito. Mas ajude as equipes, ajude de alguma forma. Eu não falo só da minha, eu falo de todas. Sim. Tá? Então é esse recado que eu quero. Pedir essa atenção especial. É claro, tem as outras modalidades, mas vou puxar a sardinha pra Certo, mim, tem que né? puxar. É claro. A gente vai ter outros episódios também. Eu tenho uma arena de beach tennis, vou trazer pessoas aqui para falar sobre beach tennis. Vai estar aberto aqui espaço para você que defende o vôlei, o basquete, o xadrez, qualquer que seja a modalidade. Pode vir que a gente vai estar também debatendo. É o primeiro de muitos, viu, rapaziada? É o primeiro de muitos. E o Beach Tennis tá em promoção, né? Diz que Tá em aula promoção. experimental lá, Tá, tudo aí. tem Uma aula semana, experimenta- é uma isso aí. semana de aula experimental. Arena Capibets. Pode descer lá, pode chegar que vocês vão aprender. Quem tiver assistindo pelo podcast, é só chegar lá na arena, ó, vir com uma semana aqui de experimental, que é de verdade. graça. E Era só também- um dia, agora é promoção de e o agora. personal soccer, pessoal, é de toda segunda e quarta, né? E sexta, lá Segunda, na quarta e praia. sexta, lá na praia, a partir das 19h30, é show de bola. Eu sou gordinho porque eu não faço. Capela, Meu irmão, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Arthurzão, Valeu. tamo junto. Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Agora é a hora com o Itaã Costa Leite. Espero que você tenha gostado. Espero que esse debate venha te fazer repensar e tentar ajudar alguém aí da sua comunidade, da sua família. Esporte é vida e vai dar tudo certo. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu, Show. galera.